Bem, então vamos dar continuidade aqui à nossa discussão. Questão 2, bem mais automática. Considerando o mapeamento corporal total, fotografia corporal total associada à dermatoscopia digital para o acompanhamento de lesões melanocíticas suspeitas de melanoma, pode-se afirmar. Então, novamente pediu a correta. Letra A. Não é indicativo de biópsia, no segmento de curto prazo, o surgimento de pontos pretos. Letra B. Esse mapeamento não reduz o número de biópsias necessárias. Letra C. Esse mapeamento não é indicado para todos os pacientes com história prévia de melanoma. E letra D. Esse mapeamento não deve ser aplicado para o surgimento de lesões melanocíticas suspeitas e palpáveis. Bem, pela lógica, questão fácil, eu considero. Se a gente tiver lido o capítulo do Belda, é um dos primeiros capítulos, o que fala sobre isso, a gente vai ver a seguinte assertiva, olha só. Contraindicações ao segmento dermatoscópico. Lesões que apresentam características sugestivas de melanoma, tananã. As lesões melanocíticas sem critérios de benignidade que sejam palpáveis, nodulares ou com sinais de regressão não devem ser seguidas. Isso é bastante intuitivo, faz sentido, porque as lesões nodulares, a gente sabe que um melanoma nodular, ele já se inicia com fase vertical de crescimento. Então, ele é muito mais grave e muito mais rápido na sua evolução. Se a gente parar para pensar, uma por uma das alternativas, vamos lá. Letra A. Surgimento de pontos pretos no curto prazo, em 3 meses. Bem, o segmento de curto prazo, de 3 meses, ele é justamente para ver essas alterações que aparecem mais rapidamente, né? E a gente só não vai biopsiar um aumento generalizado de pigmentação, quer dizer, um bronzeamento que esteja num contexto de bronzeamento, por exemplo, nesse curto espaço. Mas se surge um novo ponto preto, a gente tem que biopsiar. Esse mapeamento não reduz o número de biópsias desnecessárias? Não faz sentido. Se fosse assim, a gente nem estaria aqui falando sobre mapeamento corporal total. A utilidade desse mapeamento é justamente essa. Faça o mapeamento para que sejam identificadas as lesões mais suspeitas num paciente de alto risco, para evitar biópsia desnecessária e, claro, para se chegar a um diagnóstico mais rapidamente, de uma forma mais efetiva. E na letra C, não é indicado para todos os pacientes com história prévia de melanoma, é justamente esse a indicação, né? História pessoal, história familiar. Então, questão bem tranquila. Então, resposta correta, letra D. Questão 3. Em relação aos marcadores imunistoquímicos utilizados em dermatologia, a alternativa, mais uma vez, terceira questão pedindo a correta. SOX10 apresenta alta sensibilidade para o diagnóstico de melanoma cutâneo primário metastático. B. EMA é marcador mais específico para o diagnóstico de carcinoma de Merkel. Letra C. O fator 13A é utilizado para diagnóstico específico de mastocitose. Ou letra D. O marcador KI67 é possível fazer a distinção, com ele é possível fazer a distinção entre os diagnósticos de CA base celular e espino celular. Vamos lá, da D para A. KI67 é de proliferação celular, marcador de proliferação celular. Eu tenho mnemônico assim, KI aos 67. Se você cair aos 67 anos, você tem que proliferar muito suas células para você conseguir se recuperar, senão você está perdido, né? Fator 13A, a gente lembra direto do dermatofibroma. Dermatofibrosarcoma, a gente vai ver qual é a diferença. EMA não tem nada a ver com células de Merkel. Células de Merkel, carcinoma de Merkel, a gente lembra lá do polioma vírus, tá? Vamos ver quais que são cada um deles. E a letra A tá certinho. SOX10 e S100 apresentam alta sensibilidade para lesão melanocítica, na verdade. Se ele tem alta sensibilidade para lesão melanocítica, ele ajuda também no CA, no melanoma e até no metastático, né? No final das contas. Então, vamos lembrar direitinho como que funciona a imunistoquímica. Vamos lá. Ela é útil para aqueles tumores que têm poucas características morfológicas típicas, ou seja, aqueles que já estão completamente indiferenciados, que já perderam a sua diferenciação, não tem mais a característica do
da célula de origem. Ou seja, não tem uma pigmentação específica, nem os celulares como no CBC, aspecto pagetoide, enfim. São os marcadores mais importantes para a diferenciação melanocítica, como eu disse, SOX10 e S100, alta sensibilidade para a diferenciação melanocítica. E a gente pode fazer um raciocínio, estender o raciocínio para dizer que ele vai ter sensibilidade também para identificar um melanoma, inclusive metastático, por que não? Agora, se falar em especificidade, a gente precisa falar em melan A, HMB45 e tirosinase. Esses são os mais específicos para a diferenciação melanocítica. HMB45, mau prognóstico, mau prognóstico. Você imagine, então, um homem muito branco, HMB, homem muito branco de 45 anos, imagine que esse homem tem um péssimo prognóstico aí. Imagine um homem desse com um melanoma trágico, né? Péssimo prognóstico. Então, tentem fazer uma associação mental aí. KI67, como eu disse, marcador de proliferação celular. Como eu falei, caiu aos 67 anos. Uma outra associação, se um cara de 67 anos cai, tem uma proliferação de celulares para ligar para o SAMU para atender ele e resolver logo, tá certo? O P16 é de bom prognóstico. Vamos lá, o P16 é assim. Quando ele está presente, ele exclui a mutação do cromossomo 9p21. E esse cromossomo 9p21 está associado ao comportamento mais agressivo de tumores. Por isso que, se ele está presente, ele marca um bom prognóstico. Está presente em nervos melanocíticos, nervos de Spitz, então ele não é específico para o melanoma cutâneo, tá? Não tem especificidade, mais uma vez, como aqueles que a gente falou, SOX100, S100 e SOX10. Tá? Uma princesinha de 16 anos não faz mal a ninguém, né? P16, para lembrar aí mnemônico para vocês. Então vamos lá, diferenciação entre dermatofibroma e dermatofibrosarcoma, aqui entra fator 13A e CD34, fator 13A e CD34. O 13A, que é o número menor, 13, está presente no dermatofibroma. E o CD34, 34 número maior, está relacionado com dermatofibrosarcoma protuberans, nome maior, ok? 13A, CD34. E lembrar aqui quais são os marcadores das células de Merkel. Vamos lá, decorar? Cromogranina, sinaptofisina, enolase e CK20. CK20. Esses são os marcadores das células de Merkel, ok? E, para estender um pouquinho, lembrar da doença de Paget, que é outra que tem vários marcadores imunistoquímicos. CK7, CEA, EMA e CAMP 5.2. Então, tentem decorar. Lembre que Paget tem vários marcadores. Lembrei da apresentação da doença de Paget na histopatologia, no mamilo, né? Doença de Paget mamária, extramamária, placa bem delimitada, enfim. Lembrar que tem Paget tem vários marcadores. Mais alguns marcadores para memória aí. O BCL2 é um oncogene relacionado à morte celular programada, ou seja, apoptose. Está super expresso em tumores malignos como CBC. Também está presente no linfoma cutâneo primário de células B, do tipo zona marginal e do tipo perna. BCL2, tipo perna e zona marginal. Ok? E o MITF2, relacionado ao fator de microftalmia. É um fator de transcrição relacionado à microftalmia. Vai estar relacionado com síndromes de pigmentação e surdez, como Waardenburg. Waardenburg, tentem decorar MITF1. Então, ele consegue diferenciar o melanoma in situ de um AQA, sendo mais sensível e efetivo na quantificação de melanócitos do que o SOX10. Okay? Bastante informação aí sobre a imunistoquímica de vários tumores. Então, voltando à nossa questão, agora ficou bem mais fácil da gente saber que o KI67 não tem nada a ver, não vai nos ajudar em diferenciar um CBC de um SEC, porque ele só mostra
proliferação celular. Tanto no CPC quanto no CEP que nós temos proliferação celular. D está errado. 13A, a gente lembra agora, que está relacionado com dermatofibroma. CD34 com dermatofibrosarcoma protuberans. Então não tem nada a ver com mastocitose. O EMA, a gente lembra que está relacionado com Paget. Não confundir Paget com Merkel, não tem nada a ver. Então a letra A acaba certa para a gente, ok? Em relação às metástases cutâneas, questão bastante difícil, nunca tinha sido cobrado, pelo que eu me lembre antes. Há um capítulo específico disso, tanto no Belda quanto no Bolonha. Tá? Então, o que ainda der para ler de capítulos pequenos aí soltos, passar um olho pelo menos nos livros vale a pena. Em relação às metástases cutâneas, pela 4ª vez, pedindo a correta. Letra A. Câncer de próstata é o mais frequente, é o que mais frequentemente apresenta metástases cutâneas em homens. Letra B. O rabdomyosarcoma, a leucemia e o neuroblastoma estão relacionados com a maior parte dos casos dessas metástases em crianças. Letra C. A presença de corpus psamoma na histopatologia indica a origem pulmonar do sítio primário. E letra D. O carcinoma telangiectásico representa uma forma clínica de metástase cutânea relacionada com câncer de pulmão. Difícil, questão bastante difícil, não é um tema que se estuda muito, não é um tema que a gente esteja sempre procurando ou que faça parte do nosso cotidiano de consultório, né? Então vamos à literatura para tentar entender essa questão. Aí a resposta, tanto no Bolonha quanto no Belda, eles discordam bastante. Só o Bolonha trouxe para a gente em crianças e realmente no Bolonha está escrito que a origem mais frequente das metástases para a pele nas crianças são rabdomyosarcoma, leucemia e neuroblastoma. Perfeito, já mata a questão para a gente. Infelizmente é uma questão que tem que ter lido o capítulo para conseguir acertar ou ter um pouquinho de raciocínio, um pouquinho de sorte. Mas vamos lá, a partir de agora gravem para não errar. Nos homens, a discordância entre o Bolonha e o Belda. Bolonha diz que a origem principal é de melanoma e carcinoma de cabeça e pescoço, pulmão e colo, ou seja, ele não cita próstata. Belda, mesma coisa, pulmão, estômago, laringe e esôfago, mesma coisa que eu digo, não cita próstata, mas discorda em quais são. Nas mulheres, o Bolonha diz mama e melanoma, e no Belda, mama, intestino grosso, útero e ovário. Então, vamos tentar recordar aí que nos homens a origem seria melanoma, cabeça e pescoço, pulmão, cólon, estômago, laringe e esôfago. E nas mulheres seria melanoma, mama, intestino grosso, útero e ovário. E o que tem no Bolonha são esses mais relacionados a... E realmente a gente lembra mais, né, de câncer na infância, a gente lembra mais de sarcoma, lembra mais de leucemia, neuroblastoma, com certeza. São cânceres muito mais frequentes. Quando a gente pensa em câncer em criança, a gente pensa um pouquinho mais nesses, né? Sarcoma com certeza, leucemias principalmente as agudas, e neuroblastoma com certeza. Então, um pouquinho de raciocínio lógico, o chutômetro pode ser útil. Então, vamos lá. Aqui, corpus psamoma está no Bolonha relacionado com câncer de tireoide ovariana. Tá? Então, tentem recordar também que corpos psamomas estão relacionados ao câncer de tireoide e de ovário. E isso, carcinoma. O que é o carcinoma telangiectásico? Né? Acho que eu, pelo menos, nem tinha ouvido falar antes da prova. Mas saibam que nós temos o carcinoma telangiectásico, que representa uma forma clínica de metástase cutânea relacionada ao câncer de pulmão? Não. Está mais relacionado com câncer de mama, e são células tumorais. Nós temos a presença de células tumorais dentro de vasos linfáticos superficiais com aglutinação intravascular. Tá? Isso aí que representa o carcinoma telangiectásico, então não tem nada a ver a alternativa D. Então a resposta, alternativa B. Mais uma questão difícil. Não sei se vocês separaram, mas as questões iniciais estão, no geral, tem questões mais difíceis. Muita gente gosta de
começar lá pela questão 20, pela 40, pela 60, porque acredita-se que a banca coloca de propósito questões mais difíceis no início da prova para assustar. Não sei se é só superstição, mas acho que vale tudo, inclusive superstição, na hora de uma prova. Então, acho que não é inválido pensar em começar aí pelo meio da prova. Aqui eu deixei para vocês, então, a tabela completa dos achados. Como quando a gente falou de corpus psamomas, por exemplo, essa é a tabela do Bolonha imensa, uma tabela imensa, muito difícil de decorar, não vou mentir, muito, muito difícil. Marcadores também, mas tá aí. O que conseguirem decorar é sempre válido. Achados patológicos das metástases cutâneas, ok? Então aqui a primeira, a segunda e a terceira parte dessa tabela.